Graça e paz, amados e amadas, nós estamos em Deuteronômio capítulo 3. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver sobre quando os israelitas vencem o rei Og, está se contando aqui Moisés, para eles, a divisão da terra entre as tribos, as últimas ordens de Moisés e Deus nega o pedido a Moisés. Então vamos relembrar um pouquinho. O povo já está prestes a entrar em Canaã. O que falta para entrar em Canaã? Falta eles cruzarem o Rio Jordão. Então, ali Moisés está o quê? Revendo com eles tudo que o Senhor fez para eles, por eles, e principalmente esse capítulo vai falar sobre a guerra que eles tiveram com o rei Og e como eles venceram. Então, o que a gente percebe? O Senhor enfatizando que o rei Og era alguém extremamente poderoso, mas Deus deu eles na mão dos israelitas. O Senhor está mostrando que quem vai à frente da batalha é Ele. Então o Senhor está dando força e recursos para eles poderem entrar agora, depois, na terra de Canaã, porque veja só, a terra de Canaã estava tomada por outros povos. Então eles teriam que o quê? Tirar esses povos da terra de Canaã. Então eles teriam que tomar posse. Então o Senhor está reforçando, está mostrando que eles têm condições porque o Senhor é com eles. Está reforçando isso. Agora vamos ver em mais detalhes. Então aqui no capítulo 1, Moisés começa a explicar que o rei Og, que era o rei de Bazã, saiu com todo o exército dele a fim de lutar contra nós, contra Israel, na cidade de Efrei. Então, o rei Og saiu com todo o exército dele para lutar contra Israel. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou para o povo de Israel: não o temas, pois entregarei em tuas mãos tanto a ele como todo o seu povo, a sua terra, e falharás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus. Porque lembra que eles também tiveram a luta com o rei de Seom? Então o Senhor falou que vai fazer da mesma forma. E o versículo 3 diz que o povo de Israel combateu eles até não haver nenhum sobrevivente que restasse. E o que eles fizeram depois? E eles se apossaram de todas as cidades e essas cidades eram o quê? 60 cidades ao todo do reino de Og em Bazã. E como eram essas cidades que eles se apossaram? Eram cidades fortificadas, com altos muros, portas e trancas. E também havia várias cidades nos campos abertos e sem muros. Então veja só, o que aconteceu aqui era um exército poderoso e nós vamos ver depois, eu vou até acho que já falar aqui com vocês, olha, deixa eu até também falar, no versículo 11 diz, o rei Og de Bazã foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. Então, esse rei, ele vinha da raça de gigantes e o sarcófago dele, olha só, feito de ferro, media 4 metros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura, de acordo com o sistema medido naquela época. Então, a cama mortuária de Og, ela ficou até como mostruário. Então, para vocês verem o poderio que esse rei Og tinha, ele foi um dos últimos dos Refaíns quer dizer super-homem. Então, Israel deve ter temido muito quando eles vieram contra Israel, mas o Senhor falou para eles, não temas, pois entregarei em tuas mãos tanto ele quanto o seu povo e a sua terra. Hoje nós sabemos que nós temos inimigos internos e inimigos externos no nosso viver. E eu acredito que a maioria dos nossos inimigos hoje, eles estão mais internos do que externos. Nós temos fortalezas em nossas mentes. Aqui como fala que essas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e trancas. Quantas coisas nós temos fortificado dentro de nós? Quantas coisas nós temos guardadinho aqui dentro do nosso coração, da nossa mente,
trancada, jogada ainda a chave fora, para que não seja acessado, e a gente nem quer mexer com isso. Mas aqui o Senhor nos mostra o quê? Que fortalezas têm que ser vencidas e vencidas por Deus. Eu toquei muito nisso, porque a gente vai fazendo a comparação com o Novo Testamento, com o falar do Senhor, né? E aí o Senhor vai mostrando, o Senhor quer dar tudo também, o que está no nosso interior, o que está guardado, o que está oculto, o que nos fez mal um dia, o Senhor quer entregar a nós. Mas para isso nós vamos ter o quê? Que ir à luta contra isso. E o Senhor está dizendo para nós que vai dar isso em nossas mãos, mas nós temos o quê? Que nos dispor. Então eu estou fazendo um paralelo desse texto com as nossas fortalezas mentais. Agora, como que nós vencemos as nossas fortalezas mentais? Confessando os nossos pecados. Ah, mas fortaleza mental é pecado? Pode ser um sentimento de vergonha que ficou oculto, segredos que nós escondemos porque não sabemos como as pessoas vão reagir, também dói quando nós pensamos nisso, dores que nós passamos, traumas, tudo isso que a gente vai colocando debaixo do tapete, vai tentando viver como se não tivesse acontecido. E em Tiago diz assim: confessai os vossos pecados para que sejam perdoados. Eu, como terapeuta, meus clientes acabam trazendo muitas dores, muitos segredos, muitas coisas escondidas no seu coração. E deles fazerem esse primeiro passo, eles já estão sendo limpos, porque eles estão se abrindo para o trabalhar de Deus. Então hoje eu quero te perguntar: quais cidades fortificadas, com altos muros e portas e trancas, o Senhor está precisando adentrar? E você permitir que seja combatido pelo próprio Senhor. E sabe outra coisa que me chama a atenção nesse texto? E também outra parte da palavra de Deus que fala assim, para não deixar nenhum sobrevivente. Então não era para deixar nada vivo. Muitas vezes o que acontece conosco? Nós começamos a tratar um determinado assunto na nossa vida e melhora um pouquinho e a gente já acha que é suficiente. E não precisa mais. Já melhorou, já está um pouco melhor, já não está doendo tanto como antes. E a gente não trata por completo algo que deveríamos tratar. Quando a gente vê, daqui a um tempo, aquilo volta. Olha um exemplo. Hoje existem várias dietas para emagrecer. É dieta disso, dieta daquilo. E vocês percebem que a maioria das pessoas depois, elas ganham mais peso do que quando elas começaram a dieta? Porque não houve uma metanoia, não houve uma mudança de mente, houve um tratamento superficial. Aí a pessoa já chegou no peso que quis e começa a levar a vida dela normalmente. E não é assim. Nós temos que ter mudança de estilo. O Senhor, quando quer nos tratar, Ele não quer que nós deixemos nenhum sobrevivente. Ele quer que nós tratemos toda a situação por completo. Então eu fiz um paralelo desse texto aqui, que esse rei Og era o último rei dos sobreviventes dos Refaíns, que eram super-homens, e o Senhor deu eles na mão de Israel. Mas quem veio atacá-los foi eles que vieram atacar Israel, e eles tinham cidades fortificadas, altos muros, portas e trancas, e o Senhor deu tudo a eles. Então, eu fiz um paralelo também com as fortalezas da nossa mente. Agora, a partir do versículo 12 até o versículo 17, nós temos sobre a divisão da terra entre as tribos. Então, aqui vai estar falando mais especificamente das 2,5 tribos que não vão entrar na terra de Canaã, que é a tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Eles vão ficar com essas terras conquistadas aqui do rei Og, que eles fizeram essa conquista. Então aqui está se falando quais vão ser os limites para essa conquista, que eles devem ficar numa parte, o outro ficar em outra parte. Então está descrevendo isso. E a partir do versículo 18, Moisés está dizendo, do versículo 18 até o versículo 22, Moisés está falando assim: olha, vocês vão ficar desse lado do Jordão
e não vão passar para o outro lado para ter a sua terra. Porém, os homens de guerra irão conosco para ajudar os seus outros irmãos, as suas tribos, a conquistar o restante da terra. Então eles iam, os homens da tribo de Rubens, Gade e metade de Manassés, que eram homens guerreiros, homens fortes, eles iam marchar junto com os irmãos dele para conquistar a terra de Canaã. Veja que interessante, o Senhor estava dando a terra de Canaã para Israel. O Senhor estava dando, mas quem tinha que tomar posse e expulsar todos aqueles que moravam ali? Era o próprio povo de Israel. Então, muitas coisas na nossa vida, a salvação, veja só, gente, a salvação é gratuita. Então, o Senhor morreu por nós e nos deu a salvação. Quando nós aceitamos o Senhor adentra o nosso espírito e nosso espírito é ativado para estar na presença do Senhor. Mas o nosso caráter não muda, a nossa personalidade não muda mesmo, mas o caráter não muda, o nosso comportamento não muda, a nossa autoestima não muda. Tudo isso vai o quê? É um processo, é de tomar posse. Nós vamos tendo que ir crescendo e tomando posse. Agora, para isso, nós também temos que conhecer o que é nossa alma, como é nosso caráter, como é nosso temperamento, para que a gente possa conhecer e trabalhar isso e colocar o Senhor dentro de todas essas áreas. Canaã também se refere muito ao nosso coração, de levar o Espírito a tomar posse do nosso coração. E também eu vejo Canaã como assim, a oração do Pai Nosso que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós hoje, como a igreja, nós estamos trazendo o reino do Senhor à terra, até que um dia ele se torne a manifestação completa. E o que eu vejo também? Nós temos tribos aqui na terra. Quando eu falo tribos, eu vou fazer uma simbologia agora, tá? Tribos. Aqui nós tínhamos 12 tribos, 2 tribos e meio ia ficar do lado de Canaã, e 9 tribos e meio ia passar do Jordão. E aí cada tribo ia estar na sua terra. Hoje nós temos tribo, fazendo um paralelo, que são vários nomes de várias igrejas. E aí cada igreja muitas vezes acha que tem que ser de um jeito, de outro jeito, se divide e vai perdendo o foco central. Que nós aqui na terra, nós também temos que ser Israel. Nós estamos divididos muitas vezes em tribos por causa de região, mas nós temos que ter um único coração, uma única visão. Quando o Senhor olha para a terra, ele não vê várias igrejas, ele vê o corpo de Cristo. E nós aqui nos dividimos e muitas vezes não temos comunhão com outro irmão, porque eles têm costumes diferentes. Costumes. E eles estão honrando o mesmo Senhor e o mesmo Deus, mas por causa de doutrina existe divisão. E o Senhor, isso enfraquece o corpo de Cristo na terra, a manifestação do corpo de Cristo. E nós vamos ver depois, mais lá para frente, que tanto essas 2 tribos e meios que ficaram do outro lado do Jordão, quando houve uma guerra, e Débora solicitou que também eles viessem lutar juntos, eles não foram, porque eles estavam muito cômodos nessa terra. Mas também quando eles foram atacados, os primeiros atacados eram eles, porque eles estavam distante da tribo, então, de Canaã. Então, eu gostaria só de chamar a atenção quanto a isso. Nós somos todos povo de Deus. Agora, não vamos atentar para doutrinas, vamos atentar para o centro, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Agora nós vamos ver a última parte desse capítulo, que é quando Deus nega o pedido a Moisés. Então, olha como começa o versículo 24, diz assim, Moisés, como se fosse Moisés aqui orando ao Senhor, dizendo: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar a teu servo Moisés, tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra
que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos. Aí Moisés vai pedir aqui no versículo 23, permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Se vocês recordarem, Moisés ele está sendo repreendido pelo Senhor, porque uma vez o Senhor mandou ele falar a rocha para a rocha ter água, e ele bateu a rocha, e a rocha ali tinha o símbolo de Cristo. Só uma vez houve que bateu na rocha e saiu água, que foi quando Jesus foi crucificado. Agora Jesus já é esse novo vivo caminho e o sumo sacerdote eternal. E Moisés, e a rocha representava Jesus, e Moisés bateu na rocha. E aí o Senhor falou que mediante ele ter desobedecido, ele não entraria na terra prometida. Então veja só, imagine você estando num projeto muito árduo e não conseguir entrar no resultado do projeto. E ainda aqui o Senhor fala que não quer mais que Moisés toque no assunto, e ele ainda diz para ordenar a Josué e encorajar Josué e a fortificar Josué, para que Josué atravesse o povo. Então, além dele estar triste, o Senhor ainda fala, agora você vai encorajar esse jovem Josué para ele tomar a frente de tudo isso. Olha, aqui tem vários princípios espirituais. Primeiro, Moisés começa a orar glorificando o nome do Senhor. Isso tem a ver com a oração do Pai Nosso que Jesus deixou de exemplo para nós. Porque lá a oração do Pai Nosso, primeiro é santificado seja o teu nome. Primeiro é a gente glorificar a Deus. Depois Moisés faz uma solicitação. E o que nós temos aqui? E ele fala, eu suplico. Mas o Senhor, ele perdoou Moisés. Porém, existiu a consequência do erro, como a gente já veio falando outras vezes. O Senhor nos perdoa, mas nós passamos pela consequência do erro. E aqui o Senhor vai falar que vai deixar ele ver a terra. Então o Senhor fala, olha, você então vai subir lá no monte das colinas de Pisga, e de lá você vai avistar a terra. Então o Senhor permitiu que Moisés avistasse a terra, porque lá quando fosse entrar na terra ia ser lutas, ia ser batalhas. Moisés já estava idoso, Moisés aqui estava com 120 anos. Então o Senhor também sabia que era a hora de Moisés passar o bastão. Muitas vezes chegou a hora da gente passar o bastão e sair de um ciclo, e a gente fica retendo aquele ciclo na nossa mão. E aí o que a gente percebe? Quando a gente retém algo que o Senhor mandou passar para frente, o Senhor está falando, agora você vai passar para Josué esse bastão. E aí quando a gente retém de passar aquilo que o Senhor já nos deu e já foi cumprido o propósito dele, a bênção não vai estar mais presente, porque o Senhor está mandando a gente passar. Então eu aproveito também para falar contigo. O que já passou e o Senhor mandou você passar para entrar em outro ciclo? Veja só, Moisés aqui, depois nós vamos ver que ele vai subir ao monte, e ali é a última vez que o povo vai vê-lo. E depois nós vemos lá em Apocalipse, Moisés sendo as duas testemunhas que vai ter na terra ainda. Então o Senhor tinha um plano ainda maior para Moisés, que ainda não aconteceu. Então muitas vezes o Senhor está falando, passa o bastão, já passou esse momento, porque eu quero te dar coisas superiores. Só se você não passar o bastão, eu não vou poder te dar coisas superiores. Então Moisés ainda não terminou a missão dele na presença de Deus. Olha que rico, mas ele passou o bastão. Então lembre, passa o bastão naquilo que o Senhor está te pedindo agora. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção?
No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.